Inscreva-se e ative as notificações do canal para receber os próximos vídeos assim que forem postados. E não esqueça de deixar o like. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017, Capitã 201. Romeu conta para Thelma que Doroteia nunca foi a acionista majoritária da Junqueira e Albuquerque, porque forjou a assinatura de Eduardo. Camilo chega ao escritório e escuta Alice falando sobre o assalto ao restaurante. Giuseppe toma a arma de Bruno. Bruno diz que quer deixar Mário paraplégico e arruinar com Doroteia. Felipe diz para Camilo que Doroteia foi a responsável pelo assalto ao restaurante. Camilo não se conforma. Thelma diz para Romeu que não contará nada sobre o assunto sobre Doroteia. Felipe e Alice contam para Camilo como Doroteia armou o assalto. Camilo pergunta se Doroteia cometeu o crime. Ela não responde e Camilo diz que o silêncio dela é a confissão. Doroteia explode de ódio e diz que Felipe e Alice destruíram a única coisa boa que ela tinha na vida. Petrônio diz para Valquíria que eles vão assaltar uma joalheria. Rafaela almoça com empresários. Thelma e Silvia sentam na mesa ao lado sem reparar em Rafaela. Thelma conta tudo que Romeu contou para Silvia. Rafaela escuta a conversa. Otávio diz para Celeste que ela é a mulher que ele sempre sonhou e a pede em casamento. Celeste diz para Otávio que vai pensar. Doroteia vai até a casa de Camilo se explicar. Débora conta para Felipe que quase foi violentada por Petrônio. Doroteia diz que ama Camilo e diz que Felipe foi manipulado por Alice. Valquíria e Petrônio entram na joalheria. Petrônio aponta a arma e diz que é um assalto. Valquíria também saca a arma. Eles pegam as joias e fogem. Camilo diz que vai pensar se acredita em Doroteia. Adelaide diz para João que Anselmo encontrou uma ex-namorada e a deixou de lado no show. Valquíria se encanta com as joias que eles roubaram. Rafaela diz a Bruno que ouviu Thelma falar que Doroteia não é sócia majoritária da Junqueira Albuquerque. Bruno fica curioso. Valquíria diz para Petrônio que se animou em ser assaltante e que o próximo roubo será na Junqueira de Albuquerque. Bruno diz para Rafaela descobrir tudo sobre Romeu Toscano e se tudo que ele falar for verdade vai ser por este caminho que ele vai destruir Doroteia. Rafaela diz para Bruno não fazer besteira. Bruno diz que se ele tiver a prova de que Doroteia não é acionista da empresa é o começo da ruína dela. Rafaela diz que tem medo de Bruno cometer um engano. Ele diz que precisa fazer justiça. Valquíria e Petrônio planejam o assalto à casa de Doroteia. Valquíria diz que Doroteia vai ver quem é a bandida pé de chinelo. Bruno diz para Rafaela que o documento deve estar na empresa com documentos de valor legal. Camilo diz para Marcos que precisa se aconselhar com ele. Camilo conta sobre o assalto ao seu restaurante. Marcos diz que antes pensava que Alice era mau caráter, mas agora ele acredita que possa ter sido mesmo Doroteia e Alexandra. Felipe conta para Débora sobre as maldades que Doroteia fez contra ele e Alice. Paulo flagra Alexandra chamando Jurandir. Paulo pergunta para Alexandra por que ela está chamando Jurandir. Celeste conta para Janaína que Otávio a pediu em casamento. Alexandra tenta desconversar, mas Paulo é enfático. Ela diz que está passando mal e Paulo a manda parar de mentir. Alexandra começa a ter contrações. Bruno diz para Rafaela que vai descobrir o contato de Romeu através de Camilo. Alexandra vai para o hospital. Bruno briga com Giuseppe e Dora. Paulo entra na sala de parto com Alexandra. Jurandir se materializa. Alice diz para Felipe que ele deveria deixar a empresa e começar uma vida nova. Jujuzinho nasce. Paulo e Jurandir ficam orgulhosos.
Paulo diz que é cara do pai. Romeu chega de surpresa na casa de Felipe. Romeu implora para Felipe dar uma chance para Doroteia. Felipe conta sobre as armações de Doroteia contra ele e Alice. Bruno vai até o restaurante de Camilo. Bruno pergunta se Camilo conhece Romeu. Camilo diz que Romeu frequenta o restaurante. Felipe diz para Romeu que para que tudo seja aprovado é só colocar Alexandra frente a frente com Doroteia. Felipe conta para Romeu que Débora quase foi violentada por Petrônio. Valquíria arruma para a casa de Doroteia. Jacira se deslumbra por Reinilson. Valquíria e Petrônio invadem a casa de Doroteia. Bruno fala com Romeu. Doroteia está sozinha em casa, quando Valquíria entra sorrindo. Doroteia se assusta e Valquíria diz que é um assalto. Petrônio surge e Doroteia se apavora. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2017, Capitã 202. Doroteia fica chocada ao saber que Valquíria e Petrônio são comparsas e a chama de bandida. Petrônio ameaça Doroteia com uma arma e avisa que quer dinheiro e joias. Doroteia avisa que não tem mais nada de valor em casa. O bandido ameaça Doroteia e exige que ela lhe mostre onde fica o cofre da mansão. Bruno conta que soube que Romeu tem conhecimento sobre um documento falso que pode beneficiar Felipe e Débora. Romeu pergunta como pode fazer isso e Bruno diz para ele entregar o documento a um advogado, a fim de desmascarar Doroteia. Doroteia chama Valquíria de desclassificada e diz que ela é uma ingrata. Valquíria diz que foi humilhada por Doroteia. Bruno tenta convencer Romeu. Doroteia ameaça denunciar Valquíria e Petrônio à polícia. Valquíria diz que se Doroteia fizer isso, ela contará que recebeu dela R$150 mil para contratar um assassino profissional. Doroteia diz que ninguém iria acreditar numa bandida. Anselmo conversa com Peggy em clima de romance. Romeu diz que os argumentos de Bruno o convencerão e avisa que irá procurar um advogado. Valquíria pressiona Doroteia, mas ela diz que não entregará nada para ela. Petrônio ameaça ligar para Camilo para contar todos os podres de Doroteia. Ela revela onde estão as joias. Valquíria pega uma mala e coloca alguns objetos de valor dentro. Felipe fica receoso em deixar a Junqueira de Albuquerque, mas diz que irá pensar na proposta de Alice. Débora chega com Luciano no restaurante e Romeu acena para ela. Luciano pede para Débora conversar com Romeu e deixa os dois a sós. Petrônio desce as escadas com Doroteia, já com o dinheiro e as joias. Valquíria acha pouco dinheiro e diz que Doroteia está escondendo o jogo. Ela parte para cima de Doroteia, mas Petrônio a detém. Romeu pede que Débora lhe dê uma chance para conhecê-lo melhor. Ele diz para os dois investirem numa amizade e Débora aceita. Petrônio e Valquíria vão embora e Doroteia dá um grito de desespero. Reinilson beija Jacira. Bruno diz a Giuseppe que está chegando o dia em que ele poderá se vingar de Doroteia. Adelaide encontra Anselmo no calçadão, mas fica desapontada ao ver Peggy. Camilo vai à mansão falar com Doroteia e ela fica apreensiva. Camilo pede explicações a Doroteia, mas ela jura que nunca fez nada para separar Felipe e Alice. Camilo confessa estar confuso e Doroteia pede que ele confie nela. Celeste aceita o pedido de casamento de Otávio. Valquíria diz ter um plano para arrancar dinheiro de Doroteia, sequestrar Felipe. Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017, Capitã 203. Hugo vibra ao saber que Celeste e Otávio vão se casar. Doroteia insiste para que Camilo acredite nela. Camilo pede para Doroteia ser sincera com ele e ela que diz a verdade está ao lado dela.
Anselmo e Peg tomam água de coco no quiosque e conversam sobre o passado. Eles decidem ficar juntos de novo e se beijam. Valquíria e Petrônio pensam em um plano para sequestrar Felipe. Débora fica confusa com relação a Romeu e Luciano diz para ela dar uma chance ao pai. Anselmo pede para Peg ficar no Brasil com ele. Camilo se despede de Doroteia e fica confuso se acredita ou não nela. Eugênia muda de ideia e decide realizar a cerimônia do casamento em seu apartamento. Romeu vai ao escritório do advogado Nogueira e conta ter tido conhecimento sobre um documento forjado por Doroteia. Reinilson convida Jacira para passar um fim de semana em Iguaba e diz que seu pai tem uma mansão na cidade. Camilo decide procurar Alexandra para esclarecer toda a história do assalto. Doutor Nogueira termina de escutar o relato de Romeu e diz que tomará as providências necessárias contra Doroteia. Alexandra chega em casa com Jujuzinho. Jurandir se materializa na frente de Alexandra. Alice diz que só irá ter paz quando Valquíria e Petrônio forem presos. Paulo escuta a Alexandra falar sozinha e diz que ela precisa procurar um médico. Bruno fica feliz ao saber que Romeu procurou um advogado. Camilo faz uma visita a Alexandra e diz que precisa saber toda a verdade sobre o assalto ao restaurante. Camilo pergunta a Alexandra se ela confirma que foi tudo planejado por Doroteia. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017, Capitã 204. Alexandra fica surpresa com a pergunta de Camilo e avisa que contará como foi que tudo aconteceu. Alexandra conta todos os detalhes sobre o assalto ao restaurante, inclusive que ela e Doroteia planejaram tudo. Camilo fica em choque e vai embora profundamente decepcionado. Felipe liga para Débora e avisa que irá para Mauá com Alice. Camilo vai à casa de Doroteia e conta que já sabe de toda a verdade. Doroteia fica em pânico. Adelaide pressiona Alexandra a contar o que Camilo queria conversar com ela. Alexandra se irrita e inventa uma história. Doroteia diz que Alexandra inventou tudo por pura vingança. Camilo diz que não acredita em nenhuma palavra de Doroteia e avisa que não quer vê-la nunca mais. Ele vai embora e Doroteia cai no choro. Felipe e Alice chegam a Mauá. Cícero tenta animar Doroteia, mas ela não esboça nenhuma reação. Camilo lamenta com Anselmo a atitude de Doroteia e fica arrasado. Pedro pede para Antônia confiar nele e diz que vai levá-la a um lugar que ela não conhece. Adelaide pergunta a Anselmo qual é a relação deles. Anselmo leva um susto e fica sem graça. Pedro leva Antônia ao seu apartamento e diz que a levou até lá, pois quer se livrar de qualquer lembrança de Alice. Antônia fica incomodada, mas Pedro a conforta e pede para ela passar a noite com ele. Doroteia passa a noite sem dormir, arrasada. Felipe toma a decisão de sair da Junqueira de Albuquerque. Eugênia e Paco fazem a lista do casamento. Fabiola diz que não irá de jeito nenhum ao casamento de Paco. Felipe comunica a Doroteia que ele irá deixar a Junqueira de Albuquerque. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017, Capitã 205. Felipe decide largar a empresa. Petrônio diz para Valquíria que vai monitorar Felipe. Felipe avisa para a mãe que vai montar sua própria empresa. Petrônio anota o horário que Felipe chega na empresa. Neide avisa Kiko que Felipe deixará a empresa. Daniel conta para Bia que não se conforma com o casamento de Débora. Bia diz que Daniel está ficando neurótico com este assunto. Daniel resolve terminar com Bia. Petrônio segue Felipe. Adelaide admite para João que ficou com ciúme de Anselmo. Felipe encontra Romeu no restaurante de Camilo.
Romeu diz para Felipe que uma empresa pode mudar o rumo da Junqueira de Albuquerque. Felipe fica curioso. Otávio elogia Celeste. Nonato chega na pensão para visitar Eva. Paco encontra Fabiola e pede que ela vá ao seu casamento. Petrônio vê Felipe saindo do restaurante de Camilo.